Olá, muito bem, estamos ao vivo aqui para a nossa live número 15. Chegamos à live número 15. Essa live que iria ao ar ontem, dia 1º de maio, mas motivos de força maior, nós estamos gravando hoje, dia 2 de maio. Aproveitando aqui para dar um parabéns para todos os trabalhadores do nosso Brasil. Dia 1º de maio é comemorado o Dia dos Trabalhadores. E o corretor de imóveis nada mais é do que um bom trabalhador que ajuda as pessoas a conquistarem os seus imóveis, a venderem, a comprarem, a alugarem também. O corretor de imóveis também atua na locação de imóveis. Então hoje eu vou falar para vocês o segredo dos corretores de imóveis. E isso é um assunto assim, né? Envolve, quando se fala de segredo, tem toda aquela coisa de mistério, mas eu separei não um, não dois, mas 3 segredos. Por quê? Porque toda profissão envolve alguns segredos. E eu quero falar aqui para você sobre 3 segredos, e principalmente o número 3. Mas aí eu preciso que você fique comigo durante todo esse vídeo, para que no número 3 é o que você precisa prestar mais atenção. Precisa ficar bem focado nesse número 3. Essa live de hoje, a live número 15, ela faz parte de uma série de vídeos. Hoje é a 15ª, né? Então já tiveram 14 vídeos do projeto que a gente chama Descomplicando a Compra do Seu Imóvel. E por que eu estou te explicando? Porque talvez esse seja o primeiro vídeo que você está vendo, talvez é a primeira vez que você teve acesso a um vídeo meu e você está se perguntando, quem é esse cara falando aí para a câmera? Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Queiroz. Sou corretor de imóveis, sim, por isso eu posso falar com propriedade sobre isso, corretor de imóveis, e eu ajudo pessoas a adquirirem o seu primeiro imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida. E não ajudo apenas presencialmente, mas ajudo online. Desde 2019, finalzinho de 2018, eu costumo fazer muito conteúdo, postar muita informação mesmo, porque eu acredito que a informação é o caminho para você ter grandes resultados na sua vida. O grande resultado que você quer é a compra do seu imóvel. Então, por isso que eu gravo vídeos, faço séries e de vez em quando a gente cria essas meio que séries mesmo, né? Então, agora a gente está na série Descomplicando a Compra do Seu Primeiro Imóvel. Então, o vídeo 15 que nós vamos falar no dia de hoje. Então, seja muito bem-vindo, assente-se aí, pegue papel e caneta, porque vai ter muita informação para que você possa adquirir o seu primeiro imóvel. Para começar a falar do segredo dos corretores de imóveis, eu quero contextualizar aqui para você, quero te mostrar o que é ser um corretor de imóveis, qual que é a função. Existem muitas dúvidas, as pessoas ficam sem entender, tá? Então, eu vou te falar o que é um corretor de imóveis. Para isso, eu gosto sempre de desenhar, eu acho que o recurso visual é sempre muito importante. O corretor de imóveis, ele cumpre um papel. Aqui está o dono do imóvel, né? Essa pessoinha aqui, o dono do imóvel, está aqui a casinha, né? O dono do imóvel, e aqui está você, que quer comprar esse imóvel. Então existe alguém que quer comprar, então aqui a pessoa que quer comprar, e aqui a pessoa que quer vender. E o corretor de imóveis, ele está intermediando essas duas pessoas. É meio que quem apresenta. O corretor de imóveis está aqui, está entre essas duas pessoas. Então ele faz a ponte, tanto de quem quer comprar, como a ponte de quem quer vender. Porque muitas vezes ele primeiro recebe o contato de alguém que quer vender. Fala com o corretor, olha, estou querendo vender o meu imóvel, está aqui essa casa, eu quero vender e tal. Você conhece alguém que está querendo comprar? E aí ele vai em busca do comprador. Outras vezes, o comprador procura o corretor e fala, olha, eu quero um imóvel assim, assado, você consegue comprar para mim, né? Eu estou querendo esse imóvel, e aí o corretor vai em busca de quem quer vender o imóvel. Então ele faz essa intermediação, ele faz essa junção entre as duas pessoas. Muitas pessoas confundem, né, o corretor, aqui está o corretor, ou corretora, tá? Sempre que eu falar corretor, entenda corretora também, nossos colegas de profissão. Então, o corretor,
ele não é a mesma pessoa do que o dono do imóvel. Muitas pessoas confundem, né? Que o corretor, que é o dono do imóvel, não, são pessoas diferentes. O corretor ele não possui o imóvel, ele não é dono do imóvel. Ele faz apenas essa negociação. E aí, muitas vezes, como o cliente conversa muito mais com o corretor do que com o dono do imóvel, as pessoas acabam confundindo, né? Existem tipos de corretores. Existe o corretor que atua de forma autônoma. Então, antigamente, né, até hoje ainda existe corretores que atuam de forma autônoma. É só ele não participa de uma empresa, ele não participa de uma construtora. Então, existe esse tipo de corretor que atua de forma autônoma. O corretor que trabalha numa construtora. Então, por exemplo, você vai numa construtora, você sabe que está construindo um prédio, você passa de frente àquele prédio e fala, olha, vou olhar esse prédio aqui. Você entra lá e aí um corretor vai te atender, ou seja, ele é profissional de uma construtora. E ele também pode ser profissional de uma imobiliária. Imobiliária é uma pessoa jurídica, digamos assim, é uma empresa onde tem vários corretores e essa imobiliária ela faz a gestão de alguns imóveis. Por exemplo, tem imobiliárias que ela tem dentro da sua carteira, né, como se tivesse dentro da pastinha dela vários imóveis. Chega um cliente lá, olha, eu estou querendo comprar um imóvel. E aí o corretor que trabalha nessa imobiliária vai olhar a pastinha dele. Hoje em dia é tudo pelo site, né? Olha lá no site e vê a listagem de imóveis disponíveis. Por quê? Donos de imóveis que querem vender os seus imóveis foram até a imobiliária para falar assim, olha, eu vou deixar aqui anunciado com você, tá aqui as fotos, tá aqui os detalhes do imóvel e você consegue vender esse imóvel para mim? Então essa imobiliária faz essa intermediação e aí ela tem os funcionários dela que são os corretores para que juntem quem quer comprar com quem quer vender. Então, o corretor de imóveis é isso, né? O corretor de imóveis ele participa de um órgão que chama Cresce. Talvez você já ouviu falar esse nome. Talvez até quando um corretor apresenta para você, ele fala lá, o Cresce número XXX. Né? Eu não lembro, eu tenho o número do Cresce, mas eu não lembro o meu número. Quase a gente não usa isso, né? E então eu nem lembro o número, é 36 alguma coisa. Mas o número do Cresce é um número, e às vezes o corretor no cartão de visitas dele, ele tem esse número do Cresce, para que você saiba que ele é filiado ao Cresce. Por quê? O Cresce é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Cresce é um órgão federal e aí cada estado tem a sua sede, né, o seu conselho, para fiscalizar o trabalho dos corretores de imóveis. Por quê? Porque é um trabalho muito sério. Eu sempre falo isso, o corretor de imóveis ele lida com o bem mais caro que você vai comprar na sua vida, né? Você vai comprar um tênis, você vai comprar um celular, um carro, mas sem dúvidas, o seu imóvel vai ser o bem mais caro que você vai comprar. O corretor, como profissional que faz essa intermediação, essa junção entre quem quer comprar e quem quer vender, ele é fiscalizado pelo Cresce, né? Então é importante também você se atentar a isso, saber se o corretor que está te vendendo ele é filiado ao Cresce. O corretor ele precisa ter um curso, né? Um curso técnico ou um curso superior, para que ele entenda sobre o mercado, para que ele entenda algumas noções de direito, ele precisa entender de contratos, ele precisa entender de várias coisas. Então ele pode ser um corretor com nível técnico ou com nível superior. Né? O técnico é técnico em transações imobiliárias e o curso superior é em negócios imobiliários. Ele pode ter também gestão em negócios imobiliários, também serve como curso superior. Uma coisa que é uma dúvida muito grande, né? As pessoas perguntam assim, mas e quem paga o corretor? Né? Será que eu vou ter que pagar? Porque tem pessoas que pensam assim, olha, eu estou comprando um imóvel, né? E aí está aqui esse profissional que está me atendendo. Esse profissional não recebe de graça, né? Não trabalha de graça. Com certeza ele está recebendo de alguém. Será que eu poderia eu mesmo ir lá olhar o imóvel, né? E aí eu não precisaria pagar esse corretor? Você pode comprar um imóvel sozinho? Sim, você pode comprar um imóvel sozinho. Mas não é indicado. Por quê?
existe uma série de coisas que você precisa se atentar e talvez se você for comprar sozinho não é a sua especialidade. Muitas vezes, para muitos clientes, é o único imóvel que ele vai comprar na vida e aí ele quer arriscar a comprar sozinho, eu não te indico a fazer isso. Porque o corretor de imóveis é o profissional que ele entende desse mercado. Digamos que se você quisesse fazer um atalho, né? Você quisesse ir direto ao quem quer vender. Será que essa pessoa que está querendo vender esse imóvel, ele vai te falar tudo? Porque ele está querendo vender. Então talvez ele seja motivado, né? Haja aí um conflito de interesse. Então quando você perguntar alguma coisa, talvez ele vai te ocultar porque ele quer vender o imóvel dele. Então é importante que você entenda que o corretor de imóveis, quem paga o corretor de imóveis é o vendedor. O pagamento dele, deixa eu apagar essa linha aqui, o dinheiro do corretor de imóveis, né, os reais dele, vem do vendedor. Por exemplo, o vendedor está vendendo esse imóvel aqui por 100 mil reais. Quando ele fala que ele está vendendo imóvel por 100 mil reais, ele já tem que separar parte daquele valor para o pagamento do corretor de imóveis. Por quê? Porque também ele, na hora de procurar o cliente, muitas vezes ele não sabe procurar o cliente, ele não sabe como aprovar o crédito do cliente, ele não sabe as partes burocráticas, ele só quer vender. Então, o proprietário está vendendo esse imóvel por 100 mil, o corretor vai ajudar ele a vender e vai ajudar quem quer comprar. E aí ele recebe uma comissão. Parte desse valor dos 100 mil é pago ao corretor de imóveis. Quanto que é pago? Algumas pessoas já me perguntaram, Felipe, curiosidade, quanto que ganha um corretor de imóveis? Isso vai variar do acordo que o corretor fez com quem está vendendo o imóvel. Esse valor pode ser por, assim, meio que convenção, né? Antigamente era em torno de 6% do valor do imóvel, mas com o tempo foi passando, esse valor foi diminuindo. Hoje não chega a ser esse valor todo, às vezes 3%, 2,5% do valor do imóvel. Então o corretor ele vai fazer o trabalho dele e como bonificação, como honorários pelo trabalho dele, ele vai receber uma comissão. Então diria aí que em torno de 2,5%, 2%, até uns 4% é o que de praxe o mercado aplica, né? É o que de praxe o mercado paga para o corretor. E aí vai depender da negociação. Talvez o corretor está querendo finalizar aquela venda e aí ele quer ajudar esse cliente a comprar, porque ele também recebe, né, comissão, e aí ele vai negociar, abaixa um pouco a comissão dele para negociar com o comprador. Tá? E aí eu quero contar para você um pouco, antes de falar dos corretores, um pouco da minha história como corretor, né? Como é que eu me tornei corretor? Né? Eu me tornei corretor em um momento em que eu fui enganado por um corretor de imóveis. Né? Como assim? Não sei se você já viu a minha história. Esse vídeo, inclusive, está no meu Instagram, está no Facebook, está no YouTube. O vídeo chama assim, de enganado a realizador de sonhos. Pois é, eu comecei a minha carreira como corretor de imóveis quando eu participei de um negócio e que houve uma fraude nesse negócio. E aí eu fui enganado e isso me acabou gerando uma dívida aí de mais de 700 mil reais. Mas isso é coisa do passado, graças a Deus. E eu, graças a isso, graças a ser enganado por um corretor de imóveis, no momento que eu estava muito desesperado, sem dinheiro, sem trabalho, eu vi uma faixa assim, precisa de corretor de imóveis sem experiência. Aí eu fui lá, liguei, né, ironia do destino, eu liguei, me candidatei àquela vaga e comecei a trabalhar. Isso já fazem 4 anos que eu estou no ramo, né, que eu sou corretor de imóveis. Eu entrei em 7 de junho de 2016, a gente já passou aí dos 4 anos. E trabalhei durante um tempo dentro de uma construtora, como eu te expliquei aqui, e hoje eu sou proprietário da minha própria imobiliária, chama Felipe Queiroz Imóveis. E ajuda pessoas, tanto presencialmente, pessoas de Belo Horizonte, pessoas da região metropolitana, como pessoas de todo o Brasil, né? Sempre converso com pessoas de outros estados, ajudando essas pessoas a realizar o sonho da casa própria. Então eu posso falar com propriedade desses segredos dos corretores de imóveis. Agora é o seguinte, eu quero começar a te falar sobre os segredos, né? Quais são esses segredos dos corretores de imóveis?
que são, né? Vamos começar pelo segredo número 1. O segredo número 1 do corretor de imóveis tem a ver com influenciar. Vou colocar aqui do lado que aí eu vou falando de cada um dos segredos. Então, o primeiro segredo é que ele quer, o corretor quer te influenciar. Como assim, Felipe? O corretor quer me influenciar? Influenciar. Isso, o corretor quer te influenciar. Por quê? Porque o corretor de imóveis, nessa breve explicação aqui, eu te mostrei que o corretor de imóveis ele recebe desde que ocorra uma venda, desde que aquela pessoa que está procurando o seu imóvel venha a comprar o imóvel. Então, ele precisa que exista, né, uma venda. Se não houver essa venda, o corretor de imóveis não recebe o dinheiro. E aí, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar te influenciar. E muitas vezes ele vai tentar fazer com que você tome essa decisão hoje. Por exemplo, você chegou para o corretor lá, a gente está no mês de maio, né? Você chegou lá para o corretor no mês de maio querendo comprar o seu imóvel e talvez você, na sua cabeça, você está pensando em comprar lá no mês de agosto. Você começou a olhar agora, em maio, e fala assim, eu vou fechar esse imóvel lá em agosto. Só que o corretor ele quer te influenciar para que você compre agora. Por quê? Porque ele precisa receber o salário dele, ele precisa receber o dinheiro dele agora em maio. Se você fechar lá em agosto, ele só vai receber em agosto. E aí é que você tem que tomar muito cuidado. Porque agora você já entende que ele vai querer te influenciar a fechar hoje. E aí você precisa ter alguns critérios para entender se é realmente um bom negócio se você fechar hoje ou se realmente você deve esperar. E aí quais critérios que você pode adotar, né? Que coisas que você pode pensar e saber para entender se realmente é um bom negócio. Primeiro você tem que analisar o cenário. O corretor quer te influenciar. Ele vai te falar assim, olha, se você fechar nesse mês, você vai ganhar um desconto, por exemplo, e aí você precisa entender, esse desconto é realmente real? Você talvez pode pedir para ele, olha, você me mostra a tabela de preços do mês passado? Porque aí você vai saber se o desconto é real, né? Senão vai acontecer igual muitas vezes nas primeiras Black Fridays que a gente teve no Brasil, as pessoas iam lá e aumentavam o preço uma semana antes para depois abaixar. E aí tinha aquela velha frase, né? Pela metade do dobro. Um produto era R$10, aí a empresa sabia que ia acontecer a Black Friday, aumentava para 20, e no dia da Black Friday ela falava, olha, estou te vendendo pela metade do preço, vou te vender por R$10. Ou seja, ela está vendendo pela metade do dobro. E aí não é desconto, e aí é desleal, né? Aí é uma relação comercial mal feita. Então, você precisa entender, o corretor está te falando, olha, esse mês está com desconto. E aí, o que você deve fazer? Você deve procurar elementos. Fala assim, olha, você consegue me mostrar a tabela do mês passado, só para mim ver quanto que estava o preço e ver quanto que está agora? E aí você vai começar a entender se ele realmente quer te influenciar, e sempre ele vai querer te influenciar. E ele querer te influenciar não é um problema. O problema é se essa influência for de maneira errada, né? Se ela for realmente porque é um preço bom, porque é um bom negócio, ótimo, que bom, né? Eu sempre falo, e eu aprendi até que recentemente, que venda nada mais é do que um processo de ajudar pessoas. Vender é ajudar pessoas, né? Eu, como corretor de imóveis, uma pessoa chega até mim e fala, Felipe, eu gostaria de comprar o meu imóvel. E eu, querendo ajudar essa pessoa, vou falar, beleza, pode deixar, vou te ajudar a comprar o seu imóvel. E eu chego para o vendedor e o vendedor fala assim, Felipe, eu estou com esse apartamento, estou com essa casa e eu estou precisando vender. Você me ajuda? E eu, do outro lado, vou falar para o vendedor, beleza, eu te ajudo. Então, a venda é ajudar uma pessoa, né? E eu sempre tenho tentado, assim, colocar nas minhas falas, nos meus atendimentos, e sempre ter isso em mente. Como eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Até nesse vídeo que eu estou gravando, nos outros vídeos da série, quando eu estou preparando ali o vídeo, eu penso sempre, o que eu vou falar que vai ajudar essa pessoa que está assistindo a comprar o seu imóvel?
Porque se eu tiver isso em mente, o dinheiro, a comissão, os valores, a venda que eu fizer, nada mais é do que consequência. O dinheiro ele vem como consequência. Quando você entra para ajudar uma pessoa, entra para propiciar para essa pessoa que ela realize o sonho da casa própria dela, o que vier de comissão, o que vier de dinheiro, né, é consequência do seu trabalho. E aí você fazendo esse trabalho bem feito. Então ele vai sim te influenciar, mas você precisa entender, a influência dele é uma influência positiva ou é uma influência negativa, né? Então você precisa elementos, né? Vou colocar aqui alguns, por exemplo, analisar, né? Você precisa analisar. Olha, ontem mesmo eu estava em um atendimento presencial e aí a namorada, né, do cliente que eu estava atendendo falou assim, olha Felipe, um corretor de uma construtora falou com o meu irmão assim, olha, se você comprar hoje eu vou conseguir o piso para você, eu vou entregar para você o apartamento com o piso instalado. Isso porque alguns apartamentos que são vendidos, eles não vêm com o piso instalado. E aí vai depender da estratégia comercial de cada construtora. Então esse corretor, querendo influenciar o irmão dessa pessoa, ligou para ele e falou assim, olha, se você fechar comigo hoje, exercendo o poder da influência, se você fechar comigo hoje eu vou te dar o piso instalado. E aí o que essa pessoa fez? Ela foi lá e checou. A irmã dele, o que ela fez? Porque eu já havia atendido eles, né, há um tempo atrás, para esse mesmo imóvel, e já tinha explicado para eles. Olha, a título promocional, a construtora nesse imóvel, ela vai entregar todos os apartamentos com o piso instalado. Então ela já sabia. O que ela fez? Ela foi lá e checou no site da construtora. Entrou lá no site e viu, olha, todos os apartamentos vão vir com o piso instalado. Ou seja, por essa checagem, ela já viu que aquele corretor não poderia ser um bom profissional. Ele estava tentando usar de artifícios para influenciar, sendo que aquilo não era verdade. Ele poderia se influenciar, falar no sentido, olha, esse apartamento é muito bom, o piso já vem instalado, eu acho que você pode sim fechar esse negócio, pode ser um bom negócio para você, analisa, vamos pensar, você gostou do imóvel e tal. Então ele poderia influenciar de outra forma, mas ele acabou influenciando de uma forma negativa, acabou falando uma coisa que não era verdade. Se você fechar comigo, hoje eu vou te entregar com piso, sabendo que aquele imóvel, todos os apartamentos viriam com piso instalado. Então, checagem. Uma outra coisa que você tem que tomar muito cuidado é quando o corretor fala assim, ó, esse negócio, por exemplo, né, essa é uma frase, esse negócio é excelente. É uma frase que a gente vê muito. Nossa, esse é um excelente negócio, esse imóvel é uma excelente compra. Ele está querendo te influenciar. Mas qual que é a crítica que você tem que fazer? Esse negócio é excelente, mas é excelente para quem? Né? Para quem? Para quem que é um excelente negócio? Talvez seja realmente um excelente negócio, mas talvez não seja um negócio para você. Talvez não seja um bom negócio você comprar esse imóvel agora. Então, cuidado quando o corretor querendo te influenciar, não, esse negócio é muito bom, esse negócio é excelente, esse apartamento é ótimo. Peraí, meu amigo, mas é ótimo para quem? Para mim? Para minha família? Ele é ótimo para quem está vendendo, né? Ou ele é um ótimo negócio para você que é corretor que vai receber? Eu vejo de vez em quando algumas faixas assim, ou anúncios, né? Fala assim, oportunidade. Oportunidade para quem? Para quem está vendendo? Para quem que é o corretor daquele imóvel? Para quem está comprando? Porque quem vai saber se realmente é uma oportunidade, é um bom negócio, é você, é o cliente, é aquele que está comprando. Ah, e como é que, Felipe, que eu vou saber que o negócio é excelente? Ah, você vai analisar as condições. O que você pode analisar? Você vai analisar o preço. Ah, vou analisar, por exemplo, aqui, ó, analisar. Você pode analisar o preço. O preço é um preço bom? Você já pesquisou outros imóveis ali naquela região? Já viu outras opções? O preço está dentro do razoável, né? As condições de pagamento. Condições de pagamento. Esse é um ponto muito importante, porque não adianta você comprar um imóvel e as condições de pagamento não for boa para você, você não vai conseguir comprar.
Quer dizer, você não vai conseguir pagar esse imóvel até o fim, vai acabar se atolando. E aí é um bom negócio? É um péssimo negócio. Então você tem que analisar as condições de pagamento, analisar também a localização. Ah, a localização é boa? Esse imóvel é de uma localização ideal, é aquilo que eu mesmo estava procurando, é uma localização interessante. Então tudo isso você tem que analisar. Para quê? Para saber se o corretor está querendo apenas te influenciar ou ele quer realmente te ajudar. Quando a pessoa quer ajudar, ela mostra as opções, eu mostro para a pessoa que está querendo comprar, olha, esse imóvel tem essa e essas condições. O que você acha? O que ficou bom para você? Uma coisa que eu também tenho aprendido muito é fazer perguntas. Ao invés de tentar dar a resposta, é fazer a pergunta. Olha, o que você achou? Ficou bom para você? Né? Muitas vezes no meu começo de carreira eu tinha muitas certezas, né? E aí quando eu mostrava para o cliente, nossa, esse imóvel é ótimo, olha, ficou uma prestação de R$ 700, ficou boa, não ficou? Por quê? Eu estava colocando as minhas impressões, as minhas certezas, mas para mim, o que eu acho, o que eu penso, não necessariamente é bom para quem está comprando. Então, se o corretor tiver com muitas certezas assim, tome cuidado. Ele está querendo te influenciar, mas não está querendo te ajudar. E quando ele quer te ajudar, ele vai te perguntar, olha, ficou bom, coube dentro do seu orçamento, você está satisfeito? E aí, quando você estiver satisfeito, aí é o momento de fechar o negócio. Então, quando ele quiser te influenciar, você precisa analisar, checar, né? Tudo isso aqui. Então, 1.1 e 1.2. Vamos lá, o segundo segredo dos corretores de imóveis, né? Que muitos corretores, na hora que eles estão te vendendo, eles não te contam isso. E aí eu vou te explicar. O trabalho do corretor, o trabalho vai até o fechamento. Muitos clientes falam assim, nossa Felipe, o corretor depois que eu fechei negócio sumiu. Mas pois é, porque ele não te explicou que o trabalho dele vai só até o fechamento. Talvez ele te prometeu alguma coisa que ele não poderia te cumprir, não poderia cumprir para você. Vou te dar algum exemplo. Por exemplo, digamos que o corretor nesse mês, vamos colocar no mês de abril, ele venda para 3 pessoas. Ele ajude 3 pessoas a comprar. No mês de maio, o que ele precisa? Ele precisa fazer novas vendas, porque o salário dele vem disso e aí ele vai precisar de atender novos clientes. Só que ele prometeu aqui para os clientes, olha, tudo que você precisar e tal, você pode me procurar e aí, quando você tiver alguma dúvida, você me chama. E aí, aqui em maio, digamos que ele vai vender para 3. Só que ele trouxe os 3 de abril para cá, então ele tem 3 mais 3, né? Maio, ele tem mais 3. Aí chega lá em junho, se ele vender para mais 3 e ele continuar, aqui ele trouxe mais 6, porque ele trouxe 3 de abril, 3 de maio, agora em junho ele tem 9 pessoas para dar atenção. Ou seja, isso não é sustentável. Vai chegar um momento que ele vai ter um monte de pessoas demandando o trabalho dele e aí ele vai acabar não cumprindo as expectativas dessa pessoa. 15, 20 pessoas pedindo ele demandas e ele vai acabar não conseguindo ajudar. E aí vai ficar um trabalho mal feito. E aí por isso que as pessoas falam, poxa, o corretor depois que ele cumpriu, depois que ele assinou o contrato, ele acabou sumindo. E aí qual que é a forma de você não ter esse problema, né? O corretor não vai te falar isso, mas você está aqui para aprender. Então qual que é a forma de você fazer isso? É que você se prepare para o fechamento. Então aqui seria o 2.1, por exemplo. Então você precisa se preparar e pedir todas essas informações até o fechamento. Porque depois do fechamento ele não vai conseguir te ajudar. Ele precisa de seguir, ele precisa de continuar com a carreira dele. Então você vai precisar se preparar até o fechamento, porque até o fechamento ele vai poder te ajudar. O que você precisa entender? Tá, se eu tiver uma dúvida com relação à parte financeira, com quem que eu falo? E aí o corretor vai te falar, olha, você vai ligar para esse número assim, assim. Olha, se demorar por exemplo, se demorar
assinatura com o banco. Assinatura com o banco. O que, que eu faço? E aí ele deve te orientar, olha, a assinatura com o banco ela demora em torno aí de 30 a 60 dias. Se demorar mais do que isso, você vai entrar em contato aqui com essa pessoa, né? E aí vai te passar o telefone. Ah, no financeiro, você vai entrar em contato com essa pessoa. Hoje em dia, inclusive, as construtoras maiores, elas têm muito a ideia de usar o aplicativo, né? Mais do que nunca agora, nós, sociedade, né, em meio à pandemia, temos nos treinado a fazer muitas coisas pelo aplicativo. Então, você já procura, pergunta para o corretor, olha, como é que vai vir os demais boletos? Como é que eu vou fazer o pagamento dos demais boletos? Eu vou receber por e-mail, eu tenho que receber pelo correio, ah, tá, e se eu não receber, onde é que eu ligo? Por quê? Você se prepara, não espere que você tenha problemas lá no futuro. Como eu sempre falo, é a compra da sua vida. Ah, Felipe, mas eu vou então fazer o trabalho do corretor? Não, eu já te expliquei. O trabalho do corretor é fazer a intermediação entre quem está comprando e quem está vendendo. Ele vai te ajudar na hora da aprovação do crédito, vai te ajudar explicando todos os processos, como é que funciona, desde o momento da primeira visita até o momento do fechamento do contrato, como é que funciona a entrega das chaves, quem entrega as chaves, ele vai te orientar por tudo isso. Mas depois do fechamento, depois que você assinou o contrato, o trabalho dele se encerrou, porque ele precisa dar atenção a outros clientes e você precisa se preparar. Então não é que você vai fazer o trabalho dele, não é que você vai fazer o trabalho dele. O trabalho dele já foi realizado e aí você precisa se preparar. Com relação às chaves, olha, se eu não receber as chaves no prazo, o que eu tenho que fazer? Eu falei sobre isso também nos 3 maiores erros na hora de assinar o contrato do seu imóvel. Que no momento ali do fechamento, faça um resuminho, né, com as principais dúvidas. Olha, você não recebeu o boleto, o que eu tenho que fazer? Se demorar para entregar as chaves, o que eu tenho que fazer? E aí você não vai ter problema, porque depois do fechamento o trabalho do corretor vai se encerrar e aí você vai seguir a sua vida feliz com o seu imóvel, tá? Então, o segundo segredo que eu vou falar hoje, e lembro, tem muito mais segredos. Eu vou ter que gravar o segredo dos corretores parte 2. Quando eu estava fazendo mais ou menos o resumo dessa live de hoje, nossa, eu lembrei de tantas coisas, então vai ter que ter o segredo número 2 também. E o número 3, que eu te falei que era o mais importante. Esse aqui é muito importante, você tem que tomar muito cuidado, que é o segredo 3, é que o corretor não vai te falar tudo. Como assim, Felipe? Ele não vai me falar tudo? É um grande problema que você precisa se preparar. E eu vou te mostrar como é que você se prepara, inclusive como eu corrigi isso no meu próprio atendimento, na minha própria forma de ajudar as pessoas, é que o corretor não vai te falar tudo. Por que ele não vai te falar tudo? Porque o corretor é um ser humano, né? Como todos nós. E ele, às vezes, por não entender a lógica da venda, por não compreender como é que funciona, ele vai ter medo de te falar exatamente tudo e você desistir na hora da compra do imóvel. Ele, às vezes, ainda não entende aquilo que eu te falei, que a venda é igual, exatamente igual a ajudar. Então, sempre que você pensa em vender algo, você está ajudando essa pessoa. E aí o corretor não entende que quando ele está vendendo o imóvel, ele está te ajudando. E ao te ajudar, ele precisa te falar tudo para que você veja se realmente você precisa comprar naquele momento ou você não pode comprar naquele momento. Porque quando ele não te fala tudo, talvez você tenha a falsa ideia de que é o momento ideal para você comprar, só que não é. E aí você acaba tendo problemas lá no futuro. Uma coisa que está muito relacionada aqui ao número 3 é que talvez muitos corretores de imóveis não tenham a ideia, e eu não tinha essa ideia no começo da minha carreira, de que você precisa construir uma carreira. A ideia da construção da carreira. Ou seja,
uma pessoa que você está ajudando a comprar o imóvel, ela não é apenas uma pessoa, ela é parte da sua carreira. Ou seja, se você não fala tudo para essa pessoa ela vai ter problemas no decorrer do processo, ela vai ter dores de cabeça e, consequentemente, ela vai ficar muito chateada com o corretor que ajudou ela, né? Na verdade, que prestou um desserviço, né? Não ajudou ela. E aí, seguramente, ela não vai indicar esse corretor para outras pessoas, ela vai ficar brava com esse corretor e vai acabar não ajudando esse corretor na construção da carreira. Ou seja, não falando, ele fica focado ali naquela venda apenas, né? Olha, não, não posso falar tudo não, senão ele vai desistir, não posso contar todas as taxas que ele vai pagar, então ele vai desistir da compra e aí ele acaba perdendo a construção da carreira dele. Ele acaba não entendendo que um cliente satisfeito vai trazer para eles muitos outros clientes. E aí ele foca apenas naquela venda sem entender que ele está construindo a carreira. Tá, Felipe, mas e agora que você me contou que ele não fala tudo, como é que eu faço então? O que eu vou fazer para não correr o risco de lá na frente descobrir alguma coisa? E aí volto na aula que a gente teve durante essa semana, né? Que foi os 3 maiores erros na hora de assinar o contrato. Eu vou revisar aqui com você o que você pode fazer para não correr o risco dele não te falar tudo. A primeira coisa que você deve fazer é ler todo o contrato. Porque se ele não te falar alguma coisa, vai estar lá no seu contrato. Né? Futuramente, se vier alguma taxa para você pagar, ela tem que estar lá no contrato. Então, qual que é o antídoto, né? Qual que é o remédio para que você não corra esse erro, para que o corretor não te fale tudo e você acaba tendo problemas? É você ler todo o contrato. Leia tudo, né? Tudo, exatamente tudo que está lá no contrato. O segundo é perguntar. Porque o corretor está lá para te ajudar exatamente nisso. Pergunte para ele se você não entendeu alguma coisa. Ele é o profissional treinado para isso, né? Ele lida com isso diariamente. Inclusive, eu sempre falo com o cliente que eu sempre tento essa estratégia, né, na hora que eu estou ajudando as pessoas, de explicar e perguntar se essa pessoa entendeu. Por quê? Porque eu lido com isso 24 horas por dia. Então, para mim, algumas coisas são muito simples. É fácil, né, eu falar de alguma coisa e talvez para outra pessoa que está me ouvindo não é tão simples. Inclusive para você que está vendo esse vídeo. Talvez algum termo aqui que eu falei, para mim é corriqueiro, mas talvez para você seja aramaico, não seja nem grego, né, nem inglês. É aramaico mesmo, é difícil de entender. Então, por isso que é importante você perguntar. E, inclusive, eu deixo aqui de novo o convite. Se você está vendo esse vídeo, pergunte. Ficou algum item sem que você entenda? Pergunte, por favor. Por quê? Você perguntando, você vai me ajudar na construção da minha carreira. Eu vou me tornar um profissional melhor. Quando você pergunta, eu entendo. Não, eu tenho que mudar a minha explicação. Tenho que melhorar a minha explicação. Então não tenha medo de perguntar. Como eu te falei aqui no segredo número 2, que o trabalho dele vai até o fechamento. Então você está naquele momento ali de assinar o contrato, é o momento que você tem que perguntar mesmo. Então tire ali um tempo viável para você ler o contrato, para que você possa perguntar. Até recentemente, poucos dias atrás, eu tive um casal de clientes que eu ajudei, e aí nesse período de pandemia, alguns contratos a gente está assinando de forma online. E aí esses clientes pegaram o contrato para ler e foram me mandando as dúvidas. E aí depois eu falei com eles, gente, vocês estão de parabéns, porque vocês leram exatamente o contrato todo. Pelas perguntas deles, eu sabia que eles estavam lendo tudo, porque geralmente as dúvidas que as pessoas mais têm, né? Alguns termos que as pessoas não entendem. Então eu entendi e vi que ele realmente estava fazendo todas as perguntas. Uma coisa importante também, esse cliente tem lá uma parte do contrato que falava das correções. Olha, você vai dividir um valor com a construtora e esse valor ele vai sendo corrigido. O que é correção? Né? Alguém te empresta um dinheiro, por exemplo, eu peguei 10 mil reais emprestado, por exemplo, dividido em 10 parcelas de R$1.000.
E aí a pessoa que me empresta fala o seguinte: Felipe, eu não vou te cobrar juros, mas você vai ter que corrigir esse dinheiro. O que que significa? Olha, com 10 mil reais, essa pessoa, por exemplo, se for uma construtora, ela vai comprar sacos de cimento. Olha, com 10 mil reais hoje, eu compro 100 sacos de cimento. À medida que eu for pagando essa pessoa, eu vou pagar meio que em sacos de cimento. Ou seja, se eu vou pagar ela R$ 1.000, e aí ela falava assim, com R$ 1.000 eu comprava 10 sacos de cimento. Só que agora o saco de cimento aumentou. Então, para comprar os mesmos 10 sacos, você vai ter que me pagar R$ 1.050. Então, isso que é correção. Eu pegar um dinheiro emprestado, a pessoa não me cobra juros, mas desde que na hora que eu for pagar, ela consiga comprar a mesma coisa que ela comprava antes. Então, isso é correção. E aí esse cliente me perguntando, né, sobre correção, inclusive eu mandei para ele uma planilha que eu tenho para ele ir colocando os percentuais de correção para que ele consiga visualizar melhor. Então você precisa perguntar, né? Pergunte mesmo. Ah, você não entendeu de novo? Pergunte de novo. Eu brinco também, quando eu estou nos atendimentos presenciais, eu brinco, olha, cada cliente tem direito a 100 dúvidas por dia. Se você não fizer as 100 perguntas por dia, elas acumulam para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, você vai ter 200 e 300. Se não fizer pergunta, ela vai estar acumulando. Por quê? Eu gosto de deixar a pessoa que eu estou ajudando muito à vontade de que ela pode fazer quantas perguntas ela quiser. Porque quanto mais perguntas ela fizer, menos ela vai me procurar lá depois do fechamento, porque ela já vai saber de tudo. Então, quanto mais perguntas, melhor ela vai entender e melhor ela vai saber do processo. A terceira forma de você se blindar com esse caso aqui do corretor nunca te falar tudo, é você fazer um resumo. Um resumo. Ah, então você recebeu o contrato. O contrato tem ali umas 50 páginas. Primeiro, você leu todo o contrato, mas é ler todo mesmo. E aí, as partes que você tem dúvidas, você pergunta para o corretor. E depois, você vai fazer um resumo. O corretor, ele vai te contar, vai te dar as respostas e aí você vai fazer um resumo. E deixa ali junto com o contrato. Por quê? Lá na frente, quando você tiver dúvidas, quando você não saber, né, o que você tem que fazer, e aí você vai lá e olha nesse resumo. Nesse resumo, inclusive, você vai ver aqueles telefones que eu te falei. Ah, se eu não receber o boleto, com quem que eu entro em contato? Ah, se eu não receber as chaves, qual que é o prazo? Tudo isso você coloca ali no resumo. Uma folha de papel ou 2 folhas de papel, junta ali com o contrato. Eu costumo brincar com as pessoas que eu ajudo e falo assim, olha, separa a pastinha do seu apartamento. E tudo que for relacionado ao seu apartamento, à sua casa, coloca ali na pastinha para que você, quando tiver dúvida, ou, né, nossa, cadê aquele documento? Você vai estar lá e vai achar lá a pastinha, tá bom? Então, o antídoto, né, a forma de você se preparar para isso, que ele nunca vai te falar tudo, é você ler todo o contrato, perguntar e fazer todo o resumo. E por último aqui, para finalizar a nossa conversa de hoje, é te dar um recado que não existe verdade absoluta, né? Muitas vezes o corretor, na hora que ele está te atendendo, e eu já fui muito assim, confesso, e às vezes naquela ânsia de ser um bom profissional, naquela ânsia de ter todas as respostas, o corretor tenta te responder tudo. Mas o corretor, como qualquer outro profissional, ele não tem todas as respostas e não é dono da verdade absoluta. Então, quando você estiver comprando seu imóvel, está aqui você comprando seu imóvel, você tem que analisar vários fatores, né? Várias coisas vão te influenciar. Ah, uma delas é a sua família. Sua família vai te dar opiniões, vai te falar o que você deve fazer. Outra coisa é o mercado. Você vai ver as opções de imóveis que você tem, você vê os valores do imóvel que você tem. Outra pessoa que vai te influenciar é o seu corretor de imóveis. Ele pode te dar opiniões. Ó, fulano, eu acho que esse imóvel aqui é uma boa. E você tem outros fatores. O seu fator financeiro, como é que estão as suas finanças, né? As suas finanças também vão te falar se você deve ou não comprar um imóvel. Então, todos esses pontos aqui,
As suas preferências, né? O que você gosta também vai entrar aqui nessa preferências. O que você gosta também vai entrar aqui nesse ponto aqui para te ajudar nessa escolha. Só que não é único o corretor, nem único a sua família, nem único o mercado, nem único o financeiro, é um conjunto de fatores. Por isso que a compra do imóvel, você tem que ter muito critério, tem que olhar com muita calma, com muita paciência, analisar tudo isso aqui para ver se você realmente está fazendo um bom negócio. Então, não siga apenas o que seu corretor vai te falar, como também não vai seguir apenas o que a sua família vai te falar. Por quê? A compra do imóvel é a sua compra, é você que está comprando. Se caso você estiver comprando com outra pessoa, aqui vai estar outra pessoa, né? Um parceiro ou parceira sua na compra desse imóvel. Então, é o imóvel da família de vocês. Ninguém mais sabe mais do que vocês. Vocês podem pegar conselhos com várias pessoas, podem analisar vários fatores, mas entenda, a compra do seu imóvel é sua compra, é o imóvel da sua vida, é o imóvel dos seus sonhos. Então, nada nem ninguém pode influenciar nessa sua decisão. Ouça-se conselhos, ouça-se conselhos dos corretores de imóveis. Inclusive, eu dou conselho para pessoas de outros estados, de outras cidades que me perguntam, mas eu sempre explico, olha, esse é o meu ponto de vista. Eu consigo avaliar, talvez, o mercado, talvez, se você me falar a sua condição financeira, eu vou conseguir dar o meu feedback, o meu recado em cima disso. Mas quem decide a decisão final é a sua decisão. E é você que vai definir qual que é o seu imóvel, tá bom? Então, ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado se você viu esse vídeo até o final. Quero te agradecer por doar um pouco do seu tempo, né? Por separar um pouco do seu tempo e te parabenizar por você estar buscando conhecimento com relação à sua casa própria. Deixo novamente aqui o convite. Olha, ficou com alguma dúvida, algo você não entendeu sobre os 3 segredos aqui, algo não ficou claro, mande para mim, deixa eu te ajudar a te chegar mais próximo, né? A te aproximar da compra da sua casa própria. E a gente volta com a live número 16 na segunda-feira. Um forte abraço, um bom final de semana e até logo. Tchau, tchau.